Estimar os custos é o processo de desenvolvimento de uma estimativa dos recursos monetários necessários para executar as atividades do projeto. O principal benefício deste processo é a definição dos custos exigidos para concluir os trabalhos do projeto. As suas entradas são plano de gerenciamento dos custos, plano de gerenciamento dos recursos humanos, linha de base do escopo, cronograma do projeto, registro dos riscos, fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais. As ferramentas e técnicas são opinião especializada, estimativas análoga, paramétrica, bottom-up, de 3 pontos, análise de reservas, custo da qualidade, software de gerenciamento de projetos, análise de proposta de fornecedor e técnicas de tomada de decisões em grupo. As suas saídas são estimativas de custos das atividades, base das estimativas e atualizações nos documentos do projeto. As estimativas de custo são um prognóstico baseado na informação conhecida num determinado momento. As estimativas dos custos incluem a identificação e a consideração das alternativas de custo para iniciar e terminar o projeto. Compensações de custos e riscos devem ser consideradas, tais como fazer versus comprar, comprar versus alugar, e o compartilhamento de recursos para alcançar custos otimizados para o projeto. As estimativas de custos devem ser refinadas durante o curso do projeto para refletir detalhes adicionais conforme se tornarem disponíveis e as premissas forem testadas. A precisão da estimativa de um projeto aumentará conforme o mesmo progride no seu ciclo de vida. Por exemplo, um projeto na fase inicial poderia ter uma ordem de grandeza, conhecida também como ROM, Rough Order of Magnitude, um termo em inglês, estimada na faixa de menos 25% a mais 50%. Mais tarde, conforme mais informações são conhecidas, as estimativas podem estreitar para uma faixa de precisão de menos 5% para mais 10%. Em algumas organizações, existem diretrizes para quando tais refinamentos podem ser feitos e o grau de confiança ou exatidão esperado. Outras ferramentas e técnicas são a opinião especializada, guiada por informações históricas, que fornecem um discernimento valioso sobre o ambiente e informações de projetos passados similares. A estimativa análoga de custo usa os valores como escopo, custo, orçamento e duração ou medidas de escala como tamanho, peso e complexidade de um projeto anterior semelhante com base para estimar o mesmo parâmetro ou medida para o projeto atual. A estimativa paramétrica, que utiliza uma relação estatística entre dados históricos relevantes e outras variáveis. A estimativa bottom-up é um método para estimar um componente do trabalho. O custo de pacotes de trabalho individuais ou atividades é estimado com o maior nível de detalhes possíveis. A precisão da estimativa de custo de uma atividade pontual pode ser aperfeiçoada considerando a incerteza e o risco nas estimativas, e usando 3 estimativas para definir uma faixa aproximada do custo da atividade. O mais provável, o custo da atividade baseado no esforço da avaliação realista para o trabalho necessário e quaisquer outros gastos previstos. Otimistas, os custos da atividade são baseados na análise do melhor cenário para a atividade. E pessimista, onde os custos são baseados na análise do pior cenário para a atividade. As estimativas de custos podem incluir reservas de contingências, para considerar os custos das incertezas. As reservas de contingência são o orçamento dentro da linha de base dos custos designados para riscos identificados que são aceitos e para os quais respostas contingentes ou mitigadoras são desenvolvidas. As premissas sobre custos da qualidade podem ser usadas para preparar a estimativa de custos da atividade. Aplicativos de software para o gerenciamento de projetos, planilhas computadorizadas, simulações e ferramentas estatísticas são usados para ajudar nas estimativas de custos. Os métodos de estimativa de custos incluem a análise de quanto o projeto custaria baseado nas respostas das cotações dos fornecedores qualificados. E abordagem
de equipe, tais como Brainstorm, técnica Delphi ou técnicas de grupo nominal, são úteis para o engajamento dos membros da equipe a fim de melhorar a exatidão e o comprometimento com as estimativas emergentes. As estimativas de custos das atividades são avaliações quantitativas dos prováveis custos necessários para executar o trabalho do projeto. As mesmas podem ser apresentadas em formato resumido ou detalhado. Os custos são estimados para todos os recursos aplicados na estimativa de custos da atividade. Isso inclui, mas não se limita à mão de obra direta, materiais, equipamentos, serviços, instalações, a tecnologia da informação e categorias especiais, tais como custos financeiros, incluindo taxas de juros, provisão para inflação, taxas de câmbio ou uma reserva de custos de contingência. Os custos indiretos, sem incluídos na estimativa do projeto, podem ser incluídos no nível da atividade ou em níveis mais altos. A base das estimativas, que é a quantia e o tipo de detalhes adicionais que suportam a estimativa de custo, variam por área de aplicação. E atualizações nos documentos do projeto, basicamente são os documentos do projeto que podem ser atualizados, como por exemplo os registros dos riscos.